19h16, horário de Nazarick. Fenrir movia-se sem pressa pela floresta noturna. Nem os galhos que se estendiam ou as videiras enroladas dificultavam seus movimentos ou das duas pessoas em suas costas. De fato, eles pareciam se mover como fantasmas incorpóreos, sem sequer encostar em um só galho. Este foi o efeito de uma das habilidades de Fenrir, conhecida como Landwalker. De acordo com os relatórios dos meus vassalos, o covil do gigante do leste deve estar logo à frente. Não havia tensão alguma na voz de Aura, mesmo neste mundo de escuridão separado da luz das estrelas pelas árvores densamente compactadas. Ainz e os outros não eram como os humanos, que não tinham outros meios para ver no escuro. Eles simplesmente observavam a floresta escura ao redor deles como se fosse um dia claro. Teríamos muita sorte se o gigante do leste e a serpente demônio do oeste estivessem no mesmo lugar, mas acho que isso seria pedir demais. Se a serpente demônio do oeste não estiver aqui, eu vou deixar que você cuide disso, Aura. Entendido. Farei o meu melhor. Mas como eu vou lidar com os bobões que ousaram levantar a mão contra você, Ainz-sama? Bem, vamos tentar conversar primeiro. Aura olhou para trás na direção de Ainz com um olhar confuso no rosto. O quê? A gente não vai fazer eles implorarem por misericórdia? O motivo disso é porque o gigante do leste e a serpente demônio do oeste são monstros desconhecidos. Tentar uma comunicação racional trará mais vantagens do que o contrário. Se são monstros que não existiam em Yggdrasil, então eu gostaria de tê-los para mim. O senhor é muito gentil, Ainz-sama. Aura disse, sem nenhum tom de zombaria em sua voz. É mesmo? Bem, eu sinto que apenas os dignos merecem minha gentileza, seguidos por aqueles que pertencem a Nazarick. Eu estou fazendo isso porque eles podem ter algum valor se estiverem no nível da Hamsuk. Eu suponho que poderia chamar isso de aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. O que você me diz? Entendi. E já que você tá falando da Hamsuk, ela é realmente tão valiosa assim? Ah, sim. Ela é muito útil como uma cobaia. Hamsuk estava atualmente treinando para se tornar uma guerreira sob os cuidados de Zariusu e os Homens Lagarto. Além disso, um dos Cavaleiros da Morte criados por Ainz também estava treinando com ela. Treinar os dois lado a lado, um hamster e um monstro, tinha a intenção de ver se eles poderiam adquirir níveis de classes guerreiras. Isso especialmente valia para o Cavaleiro da Morte. Se ele pudesse ganhar níveis de guerreiro, isso aumentaria muito o poder de combate de Nazarick. Embora sentisse que isso era provavelmente impossível, ele ainda tinha que conduzir o experimento para ter certeza. Então você mandou o ferreiro fazer armaduras para Hamsuk porque ela é muito importante? Ah, sim. Vejo que anda bem informada. Esse é mesmo um dos motivos. Futuramente, se eu tiver que colocá-la no campo de batalha, aumentar a defesa dela pode ser crucial. Hamsuk não deveria ter problemas em usar a armadura completa quando alcançasse níveis na classe de guerreiro. Atualmente, colocá-la em armaduras diminuía em muito suas taxas de evasão e mobilidade devido ao peso. Ainz sentia que ela precisava de treinamento nesse sentido. No entanto, a armadura dificulta os movimentos dela, já que ela não tem níveis de guerreiro. Isso é o mesmo que o jogo. Não, nem mesmo eu posso usar armaduras de metal devido às restrições da minha classe. Desse ponto de vista, suas restrições são bem mais frouxas. Se houvesse uma outra Hamsuk, eu poderia até estudar as diferenças entre as duas. Essas restrições que se pareciam com as do jogo ainda eram um mistério. Talvez se ele deixasse Demiurgo e os outros investigarem mais a fundo, eles poderiam encontrar a resposta por trás disso. Mas por algum motivo, Ainz não queria fazer isso. Esse é um mundo de magia. A física pode funcionar muito diferente do esperado. Talvez tudo que eu possa fazer seja me forçar a aceitar que é apenas um dos princípios que regem esse mundo. Apenas suponho que tudo poderia acontecer, não é mesmo? Ainz-sama, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Por quê? É que você parecia meio pensativo, aí fiquei me perguntando se queria que eu fizesse algo. Claro, mas não é nada demais. Eu apenas estava pensando em umas coisas sem importância. Tá bom, então. Aura pareceu aliviada e olhou para a frente mais uma vez. Ainz olhou para a parte de trás de sua cabeça, que estava coberta de cabelos dourados e sedosos. Seu olhar então desceu, passando por suas costas esbeltas, e então se concentrou em suas próprias mãos, que estavam em volta da cintura esbelta de Aura. Ela é tão magrinha. As cinturas de crianças são para ser finas assim mesmo?
Já que ele nunca teve filhos, Ainz estava curioso e não conseguiu resistir à vontade de acariciar sua cintura como se a estivesse inspecionando. E então, Ainz levantou a mão para afagar as costas dela. No entanto, ele não usou muita força, pois eles estavam montados em Fenrir. No entanto, mesmo com esse toque leve, Aura deu um pulo e de repente se virou. Ah, o que foi, Ainsama? Seu rosto estava muito vermelho. Na verdade, tão vermelho que até alguém sem visão no escuro poderia ver como ela estava. Ah, não é nada. Eu só achei sua cintura muito fina. Você está se alimentando bem? Eu sei que você está equipada com itens que negam a necessidade de comer e beber, mas você ainda pode comer, não pode? Posso sim. Eu não ganho nenhum aprimoramento mágico disso, mas eu posso comer sim, sem problemas. Em jogos como Yggdrasil, os humanoides e os demi-humanos tinham um tempo de vida e por isso podiam crescer. Inversamente, os heteromorfos não tinham um tempo de vida máxima e, portanto, parariam de envelhecer após um certo período de tempo. Se esse aspecto de personagem tivesse passado para esse mundo também, então Aura e Mari lentamente envelheceriam. Ainz não queria que seu crescimento fosse afetado por não receberem nutrição adequada quando crianças. Enquanto seus companheiros não estivessem por perto, o crescimento dessas crianças era responsabilidade de Ainz. Você precisa comer direitinho, entendeu? Sim, eu vou me alimentar muito bem e fazer a Shautir ter inveja. Ainz não tinha ideia do motivo pelo qual Shautir tinha sido inserida nessa conversa, mas ele preferiu não perguntar. Itens que eliminam a necessidade de comer e beber podem afetar o crescimento dependendo da situação. Talvez seja melhor trocá-los por outros itens. Crescer. Talvez um dia vocês dois até namorem. Aura e Mari eram crianças muito fofas e quando crescessem certamente seriam muito bonitos. Ainz imaginou homens e mulheres de todos os tipos declarando seu amor por eles. Embora Ainz nunca tivesse tido experiências como essas, o que ele imaginava veio de programas de TV. Talvez tivesse sido influenciado pelo tópico anterior, mas por algum motivo ele imaginou uma enorme pilha de Hamsukis. Ele visualizou uma jovem Aura e Mari sendo cercados por vastas quantidades de Hamsukis. Parecia bastante agradável, mas era completamente diferente do plano que Ainz tinha em mente. A espécie da Hamsuki está relacionada com roedores, então ela deveria ser capaz de se reproduzir em grandes quantidades. Será que seria melhor castrar ela? Eu gostaria de deixar que ela se reproduzisse pelo menos um pouco antes disso. Será que existem machos de sua espécie? Namorar? Mas ainda é cedo pra isso, Ainsama. Eu só tenho 70 e poucos anos. Eu entendo. Você tem razão. Ainda é jovem demais. Mas por curiosidade, Aura, de quem você mais gosta em Nazarick? Qual seria o seu tipo? Já que Ainz não tinha experiência alguma no amor, ele ainda ficava com um pouco de inveja sempre que via rapazes e garotas bonitas sendo amorosos à beira da estrada. No entanto, Ainz tinha certeza de que poderia desejar o bem dos NPCs de Nazarick com todo o seu coração. É claro que é você, Ainsama. Que bom. Isso me deixa muito feliz. Ainz ficou muito feliz ao ouvir o elogio de uma criança como Aura. Ele amava muito os filhos, os NPCs de seus amigos. Como ele não poderia ficar contente em saber que isso era recíproco? Mas e você, Ainsama? De quem você gosta mais entre a Albedo e a Shautir? Bem, eu gosto muito de você também, Aura. O quê? Ainz acariciou a cabeça de Aura por trás. Os fios macios do cabelo dela passaram entre seus dedos. Será que eu devo começar a considerar a questão da educação sexual deles? Se existirem escolas para elfos negros, será que eu envio a Aura e o Mari para estudar lá? Será que isso ajudaria na formação deles como adultos? O que a Buco Buco Tiaga-Maçã acharia se estivesse aqui? Mas ainda assim, escolas, comédias românticas escolares, Peronontino-sama adorava esse tipo de coisa. Ele disse que queria fazer uma Nazarick Kakuen com o Surata-san. Onde foram parar os rascunhos daquilo mesmo? O quê? O que foi? Você está gritando muito alto, Aura. Desculpa. O covil do Gigante do Leste era pra estar por aqui, só. Está tudo bem. Não há necessidade de se desculpar. Mas voltando ao assunto, sobre o futuro... O futuro? Sim, claro. Por que você parece confusa? Aconteceu alguma coisa? Não, de maneira alguma. Não é nada disso. É que...
É sobre o nosso futuro? Ah, sim. Eu estava pensando que, se caso houvesse um reino de elfos negros, talvez valesse a pena visitá-los. E se isso acontecer, eu queria que me acompanhasse. Sim, claro. Então foi isso que quis dizer com o futuro. Saquei. Vai ser uma honra te acompanhar quando achar um. A caverna é ali, Ainsama. Na escuridão à sua frente, eles puderam ver uma fonte de luz completamente antinatural através das lacunas na floresta. Entendi. Aura, poderia posicionar todos os animais mágicos que você trouxe ao redor desta região? Eu vou fazer alguns preparativos também. Ainz usou uma de suas habilidades e convocou poderosas criaturas mortas-vivas. Um cavaleiro de aparência sinistra apareceu, montado em um cavalo branco pálido, e mais apareceram toda vez que Ainz usou sua habilidade. Creio que 4 devem bastar. Venham, cavaleiros pálidos, voem para o céu e aguardem. Se alguém tentar fugir, capturem-os. Os cavaleiros pálidos indicaram que haviam entendido sem dizer nenhuma palavra, e com um puxão nas rédeas, os cavalos pálidos que eles montavam saltaram e galoparam para o céu. Os cavaleiros pálidos ficaram etéreos, passando pelos galhos das árvores e voando no céu. Bem, acabamos de criar um cerco. Agora tudo o que temos que fazer é avaliá-los. Sim. A gente não vai testar o quanto eles aguentam? Vamos guardar isso para último caso. O meu objetivo é resolver isso sem qualquer combate. Primeiro vou tentar discutir tópicos que serão mutuamente benéficos. Essa era a verdade. Ainz não estava procurando por uma briga. Ele era perfeitamente capaz de ser implacável se houvessem benefícios, mas isso não significava que ele era uma pessoa cruel. Ainz não iria pisar propositalmente em formigas em seu caminho. Um diálogo racional seria a melhor escolha. Fenrir se aproximou da brecha na floresta. O lugar era chamado de Fresta da Floresta, mas a verdade é que era simplesmente um lugar dentro da floresta onde as árvores simplesmente não cresciam. Esta área estava coberta de árvores murchas, assim como a região montanhosa ao redor da árvore maligna. Havia algumas áreas que acabaram se tornando florestas murchas por razões especiais. Havia muitas razões para isso, e nesse caso foi provavelmente por causa de monstros. As árvores haviam sido derrubadas e espalhadas por toda parte. Parecia que alguém tentou construir alguma estrutura grande e falhou, e depois jogou os troncos em um acesso de raiva. Que risível. Aura, creio que estavam tentando construir uma estrutura como a sua. O trabalho dos tolos é realmente desagradável. Eles vivem em cavernas e não sabem o quão atrasados estão, então resulta nesse tipo de coisa. Isso mesmo. Ainsama, o covil deles é logo ali. Havia uma fissura no chão cheio de marcas que havia sido queimado até ficar estéril. Não tem ninguém de vigia, mas que descuidados. Não podemos evitar. Vamos bater na próxima vez. Com Aura ao seu lado, Ainz caminhou em direção à entrada da caverna subterrânea. Ele olhou para dentro e parecia que havia um declive suave e o interior parecia bastante espaçoso. O teto era alto e parecia que até criaturas grandes poderiam viver dentro daqui sem problemas. Isso me lembra as dungeons de Yggdrasil. Naquela época, todo mundo ficava curioso e animado sempre que descobríamos cavernas nas montanhas e coisas do tipo. No passado, eles teriam deixado Tigres, Eufrates e outros jogadores como ele liderarem o caminho, enquanto Ainz, Momonga, seguiria por trás. Então eles invocariam monstros e no caso de Ainz, ele faria com que os mortos-vivos andassem à frente deles, permitindo que acionassem armadilhas enquanto avançavam cuidadosamente. Isso era conhecido como o desarmamento de guerreiro ou um desarmamento de invocação. Eram bons tempos. As lembranças do passado trouxeram leveza aos passos de Ainz, mas em poucos segundos o seu humor alegre desapareceu. O fedor emanando da caverna fez ele enrugar suas sobrancelhas inexistentes. Não era gás venenoso, mas sim um odor rançoso e decadente que anuviava o ar. Será que isso é uma armadilha de gás fedorento? Não acho que quem mora aqui poderia montar uma armadilha tão elaborada. Talvez acabou se formando naturalmente. Por ser um morto-vivo, Ainz não precisava respirar. Ele estava completamente imune a ataques de gás. Aura também era protegida por itens mágicos, então se esse fedor fosse algum tipo de ataque, deveria ser ineficaz contra eles. Mas também havia outra possibilidade, a de que esse era apenas um fedor natural.
Parece que o gigante do leste não é muito adepto da higiene. Espero que ele seja pelo menos um pouco inteligente para que consiga falar comigo. Pois é, mas tenho minhas dúvidas. Olha essas pegadas. Essa caverna parece abrigar muitas formas de vida do mesmo tipo, mas todas andam descalças. As pegadas são grandes e pelo tamanho devem ter mais de 2 metros de altura. Então deve ser um deles. Ainz e Aura não paravam de andar e ao descerem a encosta viram 2 monstros na base do declive. Ai, Sama, são ogros. 2 ogros estavam rasgando alguma coisa e empurrando goela abaixo. Um novo cheiro subiu na direção de Ainz e Aura. Ainz lentamente estendeu o dedo e sorriu em desgosto. Se isso fosse um simples ataque em uma dungeon, ele teria matado os ogros em silêncio e então avançado sem fazer barulho para eliminar todos os outros inimigos. No entanto, seu objetivo desta vez era completamente diferente. Eu não estou aqui para massacrá-los, então eu preciso me comunicar de uma maneira amigável. Ei, ogros, desculpe por interromper sua refeição. Os 2 ogros se viraram simultaneamente para olhar para Ainz e então rugiram. Os ecos dentro da caverna foram intensos e não havia como julgar com precisão a posição, mas parecia que haviam uivos similares vindos das profundezas da caverna. Bem, são boas-vindas bem rudes e barulhentas. Aura, recue. Ele olhava enquanto um dos ogros corria em sua direção. Ah, mas que saco! Ainz suspirou, isso porque ele percebeu que eles não tinham nenhum desejo de se comunicar com ele. Esqueleto, esqueleto, eu mato, eu mato! O ogro gritou roucamente enquanto se aproximava de Ainz e então balançou seu tacape em sua direção sem nem esperar por um momento. Eu tenho que... O tacape do ogro assobiou no ar. Desculpar por invadir. Ele acertou Ainz com um baque, mas um mero tacape sem magia alguma não poderia machucá-lo. A sua casa. O ogro levantou seu tacape novamente e o martelou em Ainz. O campo de visão de Ainz tremeu um pouco quando o tacape bateu em sua cabeça. Não doía, mas era muito irritante. Tendo dito isso, se alguém pisasse em Nazarick, Ainz certamente estaria com raiva o suficiente para querer matá-los. Com isso em mente, era natural que eles quisessem atacá-lo, então Ainz provavelmente deveria suportar esses golpes. Mas uma vez que nenhum sinal de trégua surgisse, não haveria mais nada a se dizer. O outro ogro então se aproximou um pouco mais tarde. Ele não balançava um tacape, mas estendia a mão para Ainz. Provavelmente, tendo visto como os ataques do outro ogro tinham se mostrado ineficazes, ele tentou agarrá-lo em vez disso. Ainz arqueou as sobrancelhas. Claro, não havia nada em seu rosto esquelético que pudesse se mover, no entanto. Ainz estava originalmente disposto a deixar o ogro agarrá-lo. No entanto, seus olhos capazes de visão no escuro viram o sangue na mão do ogro. Ah, que nojo! Ainz imediatamente convocou um cajado do ar e o manejou. Embora esse cajado não possuísse nenhum poder mágico especial, estava focado em infligir danos por impacto, e com um único golpe, a cabeça do ogro que estava estendendo a mão para Ainz explodiu como uma uva podre. Uma mistura de sangue fresco e cérebros voou pela caverna, e o ogro ao lado dele soltou o tacape e deu um passo para trás. Você não ser esqueleto. É muito irritante ficar me comparando com outros esqueletos. Eu estou aqui para ver o seu chefe, o gigante do leste. Poderia ir buscá-lo para mim, embora eu tenha certeza de que ele virá mesmo se você não o chamar. Ainz acenou para que o ogro fosse imediatamente, e ele prontamente se virou e correu caverna dentro. Ah, que chatice! Se eles tivessem visto a discrepância em nossos respectivos pontos fortes desde o início, não teríamos que ter perdido tempo com isso. Ainz sentiu a área onde o tacape havia o atingido e terminou de descer o declive. Havia vários goblins onde os ogros estavam agora há pouco. Na verdade, corpos de goblins totalmente mastigados. Enquanto seus restos eram pouco mais do que pedaços de carne, era impossível dizer quantos havia, mas não devia haver mais do que apenas 1 ou 2 por aqui. Ainz e Aura contornaram essa área enquanto continuavam avançando. Mas que gafe! Acabei usando força demais. Eu tinha planejado evitar assassinatos antes que as negociações fossem interrompidas. É difícil prosseguir da maneira mais amigável possível agora. Mas você não tinha outra escolha. A culpa é desses ogros imundos que tentaram te tocar, Ainz-sama. Obrigado por compreender o meu lado. Sabe, o bonito Moução uma vez disse: socá-los na cara é uma boa maneira de fazer a outra parte se comportar. Ou será que foi o Takemi Katsuchi-san que disse isso?
Bem, se foi algo que os seres supremos disseram, então deve estar certo. Ainz não conseguia lembrar quais desses jogadores completamente opostos havia dito isso. Só então uma horda de monstros emergiu das profundezas da caverna. Todos eram muito mais altos do que um ser humano. Ora, se não é uma horda de trolls, mas chamá-los de gigantes é uma propaganda enganosa, se bem que não é como se fosse totalmente mentira. Trolls eram criaturas altas com orelhas e narizes longos. Eles tinham rostos muito feios e seus corpos musculosos eram tão grotescos quanto os de uma criatura heteromorfa. Eles usavam o que pareciam ser roupas de pele de tigre, pois as cabeças dos mesmos eram vistas na altura de seus ombros. Eles tinham quase 3 metros de altura, eram mais fortes que os ogros e possuíam poderosas habilidades de regeneração. Dizia-se que a menos que eles fossem mortos com fogo ou ácido, trolls poderiam voltar dos mortos até mesmo depois de serem reduzidos a pedaços de carne. E havia 6 trolls aqui, além de 10 ogros. Aquele que chamou a atenção de Ainz foi o troll que os liderava. Ele era mais musculoso que os outros e seu rosto feio exalava confiança. Ele também estava melhor equipado que os outros. Ele usava uma armadura de couro que parecia ter sido costurada de várias peles de animais. Seus poderosos braços carregavam uma espada grossa que era maior do que as que Ainz usava quando estava disfarçado de Momon. A enorme espada parecia ser mágica e do veio central escorria um líquido viscoso em direção ao fio. É esse aí que tá no nível da Hamsuki? É o que dizem. Sendo esse o caso, esse troll deveria ser o Gigante do Leste. Assim sendo, que tipo de troll ele era? Ainz estudou o Gigante do Leste com cuidado. Trolls eram criaturas altamente adaptáveis e variavam muito de acordo com o ambiente. Por exemplo, havia trolls vulcânicos que viviam em vulcões e eram resistentes ao fogo. Haviam trolls aquáticos que eram adeptos a nadar no oceano e respirar debaixo d'água. Haviam trolls da montanha que viviam nas montanhas e eram especialmente fortes. Haviam também os trolls pedintes, tipos raros que viviam sob pontes. Havia uma variedade interminável de espécies e sub-raças mutantes como essas. Nesse caso, em que papel o troll diante de Ainz se especializava? Trolls adaptados para a vida na caverna eram chamados de trolls cavernosos, mas eles pareciam diferentes desse tipo. Esta era uma nova espécie de troll que ele encontrou pela primeira vez nesse mundo. Esse monstro desconhecido despertou o espírito de colecionador de Ainz. O troll, conhecido como Gigante do Leste, havia alcançado uma forma muito rara de evolução. Ele era um troll que nasceu em meio a inúmeras batalhas, adaptado a elas e especializado em habilidades de luta. Se alguém tivesse que dar nome a essa nova espécie, o nome seria Troll de Guerra, um exemplo particularmente notável entre as muitas raças de trolls. Podia-se dizer que sua proeza em combate era incomparável entre outros da mesma idade que ele. Claro, o corpo dele ainda era menor que os trolls da montanha. No entanto, os músculos de seu corpo e suas habilidades físicas superavam em muitos da segunda espécie. Além disso, ele não usava um tacape primitivo que podia ser facilmente manuseado com força bruta, mas usava suas habilidades inatas para empunhar habilmente uma espada, uma arma que era inferior a um tacape se você não soubesse como usar. Podia-se dizer que ele era um troll que despertou as habilidades de um guerreiro. Este deveria ser o troll conhecido como o Gigante do Leste, uma espécie única desse mundo.